Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Aleluia, glória a Deus. Abundante graça do Senhor. A graça do Senhor está sobre esse lugar. Deus está presente neste lugar. Eu sei que Ele vai falar ao seu coração, porque Ele já falou ao meu coração. Ele já ministrou muito ao meu coração. E Deus tem grandes coisas para realizar nesta manhã. Deus é poderoso e nada vai impedir aquilo que Ele tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao 12. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao 13. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar na segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vivemos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrestres e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Espírito Santo de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, porque a tua presença é real neste lugar, Pai. Eu sei, ó Deus, que nesta manhã o Senhor vai mover o céu sobre as nossas vidas, Pai. Eu sei que nessa manhã, Senhor, tem muitas pessoas que adentrou esse templo e muitas pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã, que precisam ouvir uma palavra direcionada diretamente do teu coração, Pai. Eu sei, ó Deus, que o Senhor preparou algo nesta manhã, Pai, para as pessoas que estão presentes e nos ouvindo. Eu sei, ó Pai, que o Senhor está trabalhando já neste momento. Eu sei, ó Deus, que o Teu Santo Espírito já começou a mover neste lugar. Eu sei que o Teu Santo Espírito já começou a passear neste lugar, Senhor. Halai que birihas. Hey, chomai que talai que tito manas. Vem, Espírito Santo, com poder, Pai. A visita no Teu povo nesta manhã, Senhor. Vai tocando os corações, Senhor. Coração aflito, abatido, Senhor. Corações, ó Pai, que estão sem saber o que fazer, sem saber, ó Deus, que direção tomar, que rumo tomar, Pai. Deus, só o Senhor pode mudar histórias. Só o Senhor pode mudar histórias e circunstâncias, Pai. Só o Senhor pode fazer milagres, Pai. Só o Senhor pode dar vida e vida com abundância, Pai.
Deus, como esse texto da tua palavra, Senhor, que diz que nós temos de nascer de novo, que nós temos de nascer da água e do Espírito, que nós temos de ter mentes renovadas, que nós temos de ter mentes saradas, curadas, Pai. Que nesta manhã o Senhor venha mover os céus, que o teu Santo Espírito venha, Deus, a trazer a cada um sensibilidade do Espírito para ouvir a tua voz, sentir o toque, o agir, o mover do Senhor sobre a vida deles, Pai. Deus, em nome de Jesus, que possamos nessa manhã compreender aquilo que o Senhor tem e quer para as nossas vidas, aquilo, ó Pai, que o Senhor quer mudar, quer transformar, Senhor. Libera a tua bênção sobre a tua igreja, o teu povo, Pai. Libera um novo tempo, uma nova história, uma história de poder, de graça. Que a ação, que o mover do teu Espírito seja real em nossas vidas, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O ventinho que está... Eu preciso jogar o ar-condicionado para cima aqui, tá? Ele está jogando muito vento de mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a minha garganta vai embora rapidinho, né? Aleluia. Glória a Deus. Amados, lemos aqui algo tremendo, texto maravilhoso, em que o Senhor Jesus teve um encontro com um homem. E esse homem nada mais, nada menos, era um mestre da lei. Era um homem que conhecia tudo da lei. Esse homem, para quem quer saber quem ele era da Suprema Corte, né? Não sei se ele fazia as mesmas coisas que fazem hoje, mas é da Suprema Corte, um homem que entendia das leis. Esse homem foi ter com Jesus à noite. Eu já pergunto por você, por que esse homem foi ter com Jesus à noite? Por que será? Ele não queria que ninguém visse que ele foi ter um encontro com Jesus? Ele não queria que ninguém pudesse ver que ele teve com Jesus? Talvez ele ficou com medo das pessoas o indagar, ou por que você foi fazer conversando com Jesus? O que você queria conversando com esse homem? Que os chefes, que os sacerdotes, que o povo da liderança já estavam perseguindo a Jesus. E esse homem foi ter com Jesus na noite, foi conversar com Jesus. Eu gostei muito aqui do evangelismo de Jesus, né? Que ele é um evangelista fantástico, né? Que ele não respondeu a pergunta do Nicodemos. Ele não respondeu a pergunta de Nicodemos. Nicodemos fez uma pergunta e ele já evangelizou. Já foi falando o que devia acontecer. Já foi falando diretamente o que tinha de ser feito para ter a salvação. Para conseguir entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. E nesta manhã é uma manhã especial, é uma manhã que você veio aqui não por acaso, mas o Senhor te trouxe neste lugar, porque Ele quer falar com você. De um novo nascimento, de um nascimento que realmente é de dentro para fora. É um nascimento que vem lá do coração, que muitas vezes nós queremos um nascimento de fora para dentro, mas não. O nascimento com Jesus, quando você tem uma experiência real com Jesus, quando você realmente conhece a Jesus como seu, e aceita Ele como seu único e suficiente Salvador, você tem uma mudança de dentro para fora. Que muitas vezes queremos que as pessoas mudem de fora para dentro.
Mas primeiro, se não houver uma mudança interior, uma mudança no coração, uma transformação interna, você realmente não conhece o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele falou para diversos tipos de pessoas. Jesus falou para multidões, Jesus falou para pessoas individuais, Jesus falou com doutores da lei, Jesus falou com mendigos, com cegos, com aleijados, Jesus curou, libertou, transformou vidas, Jesus fez milagres e libertou prostitutas, Jesus curou leprosos, e Jesus está aqui nesta manhã para escrever para você uma nova história também. Porque Ele é o Deus que liberta, Ele é transformador, Ele é que transforma o nosso ser e que muda a história das nossas vidas. Jesus foi a um casamento, transformou água em vinho, foi o primeiro milagre dele. O primeiro milagre que Jesus realizou, que ele foi numa festa de casamento, estava no meio da festa e o vinho acabou. E Jesus transformou água em vinho. O primeiro milagre do nosso Salvador. Talvez nesta manhã, você nunca recebeu um milagre do Senhor. Talvez nesta manhã é o dia do seu milagre. É o dia da sua vitória. Talvez você entrou aqui nesta manhã pensando, talvez seja hoje que Deus vai falar ao meu coração, que Deus vai mudar a minha história, vai mudar a circunstância da minha vida. E o Senhor realmente, Ele quer mudar a circunstância, o jeito de você pensar e agir. Porque quando realmente nós nos colocamos na presença do Senhor, que nós queremos ver Jesus, nós fazemos igual Zaqueu. Nós fazemos igual Zaqueu, subimos na árvore. Nós corremos, buscamos. Quando nós queremos o milagre do Senhor, Zaqueu ouviu falar de Jesus, ouviu falar que Jesus ia passar. Ele conhecia a fama deste homem e sabia que este homem tinha poder, fazia milagres e maravilhas. E Zaqueu queria o milagre. Zaqueu queria conhecer Jesus. Zaqueu queria ver quem era Jesus. Quando você se coloca à disposição, quando você se coloca na presença do Senhor, quando você coloca o seu coração realmente, quando você se entrega de alma e espírito para que o Senhor libere a bênção sobre você, Ele vê o seu coração, Ele enxerga o seu desejo. Zaqueu não precisou ir atrás de Jesus, ele subiu na árvore. Subiu na figueira brava. Ele subiu na figueira e Jesus foi aonde ele estava. Porque Jesus conhecia o desejo daquele homem, conhecia que aquele homem ansiava por conhecê-lo e estar na presença dele. Jesus vai ao seu encontro. Quando você se coloca na presença dele e se dispõe a obedecer, a fazer aquilo que ele deseja para a sua vida, ele muda a sua história e te faz um vencedor. Ele te cura, liberta, transforma e te dá um novo pensar, um novo agir. Ele muda você de todas as formas, de fora para dentro e de dentro para fora. Ele muda você. Eu sempre costumo falar que pessoas que aceitam Jesus e não têm uma mudança de vocabulário, não têm uma mudança de mente, não têm uma mudança realmente, não encontrou Jesus. Porque muitas pessoas encontram Jesus e continuam fazendo as mesmas coisas que faziam quando não conhecia.
continua fazendo as mesmas coisas, os mesmos hábitos, os mesmos costumes, as mesmas falas, o mesmo vocabulário. O vocabulário de Jesus é outro vocabulário. O vocabulário de Jesus é um vocabulário santo, purificado, lavado e remido pelo sangue dele. Qual tem sido o nosso vocabulário? Qual tem sido a nossa fala? O que temos falado, o que temos pensado, o que temos agido nas nossas ações, o que temos olhado no nosso dia a dia, o que temos feito. Temos tendo o pensamento de Cristo? Aquilo que Ele pregou, aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele falou em todo o seu ministério terreno? Qual tem sido o nosso pensar e o falar no nosso dia a dia? Como temos Cristo como o nosso direcionador, se nós não tomamos posse daquilo que Ele deu para nós? Nós nem nos policiamos, nós não conseguimos fazer aquilo que Ele ensinou, que é ter uma mente pura e um coração puro. Como o salmista diz, dá-me, Senhor, um coração puro e um espírito inabalável. É esse o espírito daqueles que conhecem a Deus. É um espírito puro, uma mente pura, um coração purificado, lavado no sangue de Jesus. É o coração daqueles que realmente andam com Jesus. E Jesus fazia todos os milagres, todos os prodígios, multidões o acompanhavam. E hoje nós temos as pessoas que querem viver da fama, querem viver dos likes, querem viver das curtidas. Temos redes sociais, temos influenciadores que, se ele não consegue tantos likes, tantas curtidas, ele começa a entrar em parafuso. Ele começa a se desesperar, porque as pessoas hoje vivem de fama, de buscar status, de buscar um lugar que todos enxerguem quem eu sou, que eu sou bom, que eu sou melhor, que eu faço isso. Pregadores que só pregam para multidões, pregadores que só falam para multidões, que só falam aonde tem multidões. Se tiver poucas pessoas, eles não têm interesse. Cantores que só cantam para multidões para que seja visto, enxergado, para que eles possam ter status, para que eles possam crescer cada dia mais, para que eles possam ser vistos pelas pessoas. E Jesus, ele pregava para uma pessoa. Jesus pregava para multidões. Jesus falava para multidões, mas também ele conversava com pessoas humildes. Ele conversava com pessoas que necessitavam de uma palavra de consolo. Ele falava com pessoas que necessitavam de libertação, de cura. Ele falou com a mulher samaritana no poço de Jacó. Ele falou com aquela mulher tudo o que ela precisava ouvir. Ele teve um evangelismo individual com a mulher samaritana. Ele conversou com aquela mulher, falou quem ele era, e aquela mulher foi liberta e transformada. E se tornou uma grande evangelista. Porque Jesus não escolhe tipo de pessoas e a quantidade de pessoas que Ele vai abençoar, que Ele vai liberar a bênção e a vitória. Aleluia. Nicodemos era um príncipe. Nicodemos era um príncipe. Ele era um mestre da lei. Ele era um grande homem, um homem que entendia de tudo da lei. Um homem que entendia daquilo que ele fazia, mas não entendia das coisas espirituais. Ele não entendia nada do espiritual, das coisas celestiais, daquilo que Jesus estava falando para ele. Ele não entendeu nada, ele não compreendeu o que Jesus estava querendo falar, o que Jesus estava ministrando
a vida dele. Por que que Jesus estava falando de nascer de novo? Falou, Senhor, mas eu sendo velho, como eu posso nascer de novo? Como eu posso nascer de novo eu sendo uma pessoa já velha? Jesus disse, você tem de nascer da água e do Espírito. Você tem de nascer da água e do Espírito. Se nós realmente não nos lavarmos nessa água que é Jesus, uma água purificadora, uma água que limpa, que purifica, uma água que transforma nossas vidas, que nos tira todo o pecado, toda a angústia, todo o medo, tudo aquilo que não provém dele, ele vem e nos lava e nos purifica. E nos enche do Espírito Santo. Porque você e eu, sem o Espírito Santo, não somos nada, não vamos fruir em nada que fazemos se não deixarmos o Santo Espírito de Deus nos conduzir. Agora, como deixar o Espírito Santo nos conduzir se nós não nos posicionamos diante da presença do Senhor? Se nós não deixamos o Deus Todo-Poderoso nos dirigir, que o Espírito Santo que geme com gemidos inexprimíveis, muitas vezes ele não tem como fazer nada por nós, porque nós não queremos um compromisso com o Senhor Jesus. Nós não nos posicionamos, não decidimos, porque na realidade, meu amado, é decisão você fazer a vontade de Deus. Você cumprir os princípios da palavra do Senhor é uma decisão. Você tem de decidir a obedecer, a decidir a fazer aquilo que o Senhor determinou para nós. Enquanto nós vivermos questionando, não entendendo, não compreendendo aquilo que Deus tem para nossas vidas, o Espírito Santo de Deus não está realmente fluindo dentro de você. Você só conhece o Senhor de ouvir falar. E nós vamos continuar a conhecer o Senhor só de ouvir falar, e não vamos nos posicionar diante da presença dEle para que conheçamos Ele em espírito e em verdade, termos comunhão com esse Espírito Santo para que Ele nos conduza em tudo que fazemos, em tudo que pensamos. Qual tem sido o nosso pensar e o nosso agir? Como temos agido? Como temos pensado? Como temos falado? Será que nós temos, nos momentos em que falamos, nós temos pensado naquilo que estamos falando? Porque as palavras têm poder. As palavras libertam e as palavras também amaldiçoam. Qual tem sido o nosso tipo de falar e agir na sociedade em si? Porque esse homem, ele não conhecia o espiritual, ele não entendia o lado espiritual, porque o próprio Senhor disse aqui que ele estava falando de coisas materiais, ele não estava entendendo. E se ele falasse das coisas espirituais? Porque quando nós temos uma visão espiritual, nós entendemos as coisas espirituais, nós compreendemos as coisas espirituais, nós temos sensibilidade para entender, compreender e discernir aquilo que Deus está ministrando, aquilo que Deus está falando. Mas para termos realmente, entendermos e compreendermos o que Deus tem para as nossas vidas, nós temos de ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Nós temos de conhecer a Deus e ter intimidade com esse Deus em tudo que fazemos e falamos e andamos. Aonde estivermos, nós temos de ser luz, nós temos de ter enxergado, as pessoas têm de ver em nós a luz de Cristo brilhando em nossas vidas. Porque Jesus, aonde ele chegava, ele era visto, admirado, e todos sabiam quem ele era. E eu e você, será que as pessoas sabem quem você é?
Será que as pessoas sabem que você é filho de Deus? Talvez lá no seu trabalho, onde você passa, as pessoas nem sabem quem você é. Se você é realmente filho do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso. Será que você tem testemunhado de tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida? Até esse último louvor, o pastor estava cantando. Como que é um louvor? Eu estava cantando aqui, ali eu até senti que Deus realmente tem cuidado de mim. Que Deus tem cuidado da minha vida. Que Deus tem cuidado em todas as áreas da minha vida. Ele tem feito grandes coisas na minha vida. Deus mudou a minha história. Deus mudou a circunstância da minha vida. Eu já falei aqui várias vezes que eu era o menos improvável da minha família. Eu era o menos improvável. Eu era o patinho feio, né? Que era o menos improvável, que todos os outros tinham uma postura, tinham decisões, ia, corria, buscava, e eu era sempre meio indeciso, com medo, com insegurança, com incertezas. Eu era o menos improvável. Mas a partir do momento que você decide a obedecer, que você decide a fazer a vontade de Deus, Ele muda a sua história. Ele muda a sua história para uma história de poder. A partir do momento que eu decidi a obedecer a palavra do Senhor, os princípios da palavra do Senhor, e não viver de ilusões, não viver só de ilusões, de coisas, mas viver sabendo que Deus pode fazer todas as coisas. E Ele mudou a minha história para uma história de poder. E Ele pode mudar a sua história nesta manhã. Ele pode mudar a sua vida, fazer você um vencedor, um guerreiro, um soldado valente. Talvez nessa manhã você precise de uma libertação, de uma cura, de uma enfermidade. Você precisa de portas abertas nessa semana. Você precisa de um novo tempo na sua vida, que a sua vida você não consegue fruir, você não consegue caminhar, você não consegue chegar aos objetivos. Quando você se coloca e deixa Deus dirigir a sua vida, quando você coloca Jesus no seu caminho, quando você pede para Ele te dirigir, Ele te orienta em tudo que você tem de fazer. E você se torna um vencedor, um guerreiro, um soldado valente. Você não tem de se envergonhar, porque o nosso Deus está com você. E Ele diz na sua palavra que você é mais do que vencedor. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Ninguém pode deter aquilo que Deus tem para a sua vida. Quando você se coloca na presença desse Deus, Ele muda a sua história e faz você um guerreiro dEle, um soldado dEle, aonde você estiver, onde você colocar as plantas dos seus pés, as suas mãos, você vai ser um abençoador, você vai fazer a diferença, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida, porque você se coloca na presença dEle. Ele muda o seu eu, a sua vontade, o seu querer. Você não é mais o mesmo, porque você é dirigido pelo Santo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus é o que lava, que limpa, que purifica. Ele dá vida. O Espírito Santo de Deus te dá vigor, Ele te abençoa, Ele te orienta. Ele faz você enxergar e discernir aquilo que é, aquilo que tem de ser feito, porque o Espírito Santo de Deus te dá a visão, Ele te abre a visão, para que você entenda o que tem de ser feito, e para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo é o seu consolador, é aquele que consola, é aquele que traz paz, é aquele que traz alegria. Por isso que Jesus diz que nós temos de disse, o vento sopra aonde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Isso, o Espírito Santo, quando você é dirigido pelo Espírito Santo,
você não sabe para onde vai. Você não sabe que direção tomar. Porque não é você que toma a decisão. Não é você que toma a decisão. Porque quando você é dirigido pelo Espírito Santo, você pede a orientação dele para tomar todas as decisões, tudo que você vai fazer, você é conduzido, dirigido, orientado pelo Espírito Santo de Deus. E o vento sopra, você não sabe que direção o vento está soprando. Como você quer ter o controle da sua vida se você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus? Como você quer conduzir aquilo que você tem de fazer se você é conduzido por Ele? Como você fala que da sua vida você que cuida, se você é conduzido pelo Espírito Santo de Deus? Como você vai falar que você faz o que você quer? Oi, aleluia. Sendo que é o Espírito Santo que te dirige, sendo que é o Espírito Santo de Deus que te dá vida e vida com abundância. É Ele que conduz a sua vida, meu amado irmão. É Ele que dirige os seus passos. Não adianta você ficar lutando, porque muitas vezes eu vejo pessoas lutando e não sai do lugar. Não consegue fluir, não consegue caminhar, não consegue se libertar do passado. Vive vivendo lá no Egito, vive vivendo nas coisas lá do Egito, querendo comer os pepinos do Egito, a carne do Egito, sendo que nós temos um banquete aqui. Sendo que nós temos um banquete especial, carnes especiais. Nós temos aqui um banquete que o Senhor preparou para nós. E você fica olhando o passado, vivendo do passado, achando que o passado foi o melhor para você. E se você não viver o hoje com o Senhor te dirigindo, te orientando, você não vai sair de onde você está. Você vai ficar prostrado, você vai ficar inerte, você vai ficar como uma estátua de sal, parado. Porque você fica olhando para trás, como a mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para aquilo que ela estava deixando lá atrás. De repente ela estava vendo os bens que ela tinha lá em Sodoma. Ela olhou para trás. E o Senhor disse que era para não olhar para trás. Porque lá Satanás tinha dominado aquela cidade. E não tinha nada de interessante mais naquela cidade. E o Senhor ia destruir Sodoma. E disse, não olhes para trás. Porque aquilo que o Senhor tem para a sua vida é infinitamente mais de tudo aquilo que você imagina, de tudo aquilo que você pensa. É o que o Senhor tem preparado para a sua vida. O Senhor tem grandes coisas para realizar na sua vida. Basta você ter foco, olhar firmemente para o autor da sua fé, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando você coloca os seus olhos no Senhor Jesus, Ele muda a sua história e faz você um grande vencedor. Aleluia! Glória a Deus! Príncipe é um líder, é aquele que comanda. Este homem era príncipe, Nicodemos era príncipe, mas ele estava falando com o príncipe dos príncipes, com o Senhor Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. Esse entende realmente de principado. Esse realmente entendia do que estava falando. Ele sabia do que ele estava falando e entendia do mundo espiritual, que é realmente o que interessa para as nossas vidas. Que muitas vezes nós ficamos ligados em coisas deste mundo. Nós ficamos ligados nas coisas deste mundo, em conquistar, em buscar, em ter uma ótima aparência, em ter um bom corpo, em ser magrinho ou ter um preparo físico ideal. E muitas vezes esquecemos do principal, que é a nossa salvação. Nós tiramos tempo para tudo aqui na terra.
Nós tiramos tempo para fazer todas as coisas, corremos o dia todo. Vemos redes sociais, nós vemos notícias boas, notícias ruins, nós estamos correndo o dia todo, mas muitas vezes esquecemos do principal, que é a nossa salvação. De continuarmos tendo essa intimidade com Deus, de termos um momento com Ele, de conversarmos com Ele, de termos esse momento de oração e busca do Senhor, para que possamos ter uma intimidade com Ele, para que possamos ter uma sensibilidade do Espírito, para que no momento em que necessitamos, nós temos o Consolador que está aqui em nós, intercedendo com gemidos inexprimíveis ao nosso favor. Quando você está em aflição, quando você está em angústia, quando você não sabe que direção tomar, o Espírito Santo de Deus está intercedendo por você. Com gemidos inexprimíveis, a palavra do Senhor diz que Ele geme por você. Ele intercede por você. Mas para isso nós temos de ter intimidade com Ele. Nós temos de ter Ele realmente como nosso guia, aquele que nos dirige, aquele que nos orienta, aquele que nos dá vida e vida com abundância. Os nascidos do Espírito, os que são nascidos do Espírito são Espírito, os que são nascidos da carne é carne. Você é nascido do Espírito? Você conhece o seu Deus? Você sabe quem é o seu Deus? Você conhece o potencial do seu Deus? Você sabe o poder que Ele tem na sua vida? Você sabe a diferença que Ele faz em tudo na sua vida? Você sabe o poder desse Deus que transformador, que muda as circunstâncias da nossa vida? Enquanto, meu amado irmão, minha amada irmã, enquanto, meus amados, nós continuarmos querendo resolver do nosso jeitão, da nossa forma, nós não vamos fruir, nós não vamos conseguir concretizar os objetivos, nós não vamos conseguir concretizar aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, porque muitas vezes nós falamos, Deus tem promessas na minha vida, eu estou esperando a promessa de Deus, mas e aí? Você tem se posicionado? Você tem se colocado na presença dEle? Você tem buscado a presença do Senhor para que as promessas dEle cheguem até você? Porque nós queremos que as promessas do Senhor cheguem até nós, mas você está preparado para receber aquilo que Deus tem para a sua vida? As promessas só vão chegar na minha vida e na sua quando você estiver preparado para receber. Porque Deus não vai dar nada para ninguém se Ele não estiver preparado para receber. Deus só vai dar a sua bênção, a sua vitória, quando Ele realmente tiver certeza que você está preparado para receber a bênção que Ele tem para a sua vida. Nicodemos entendia tudo de lei, mas ele não conseguia entender Jesus. Ele entendia de leis, mas não entendia o que Jesus estava falando. Agora você pergunta para mim, mas esse Nicodemos, o que aconteceu com ele? Essa conversa que ele teve com Jesus, ele se converteu? Será que aconteceu com Nicodemos? O que será que aconteceu com Nicodemos, pastor? O que será que aconteceu com Nicodemos depois dessa conversa que ele teve com Jesus? Coloca para mim, João 19, 38. Evangelho de João. Depois disso, olha o que estava Nicodemos, presta atenção nesse texto. Quando Jesus morreu, escute só, depois disso, José de Arimateia pediu Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus.
com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. 39. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. 40. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Aleluia! Nicodemos não esqueceu de Jesus. Nicodemos não esqueceu de Jesus. Quando Jesus morreu, ele foi lá. Nicodemos foi, porque Jesus marcou a vida dele. Jesus marcou a vida daquele homem. Aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, ele nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais foi o mesmo, aquele homem foi transformado. Que neste momento ele foi lá no sepultamento de Jesus e levou as especiarias para colocar no corpo de Jesus. Se coloca em pé neste momento. Jesus não esqueceu de você também. Jesus não esqueceu de você. Ele está aqui presente nesta manhã. Ele está aqui pronto para liberar a bênção sobre a sua vida. Ele está pronto para liberar sobre você aquilo que você mais necessita. Jesus transformou a vida daquele homem. Se ele não tivesse sido transformado, quando Jesus morreu, ele foi junto com José de Arimateia. Que José de Arimateia foi aquele que cedeu o túmulo novo para Jesus para ser sepultado. Aquele que separou um túmulo que ninguém tinha sido usado. E naquele momento, esse homem que era discípulo de Jesus, no secreto, porque os judeus não poderiam saber que ele era discípulo de Jesus, mas ele amava Jesus. Ele sabia que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus era poderoso em palavras, que realmente ele era o enviado de Deus. E ele foi junto, Nicodemos foi junto com esse homem ao sepultamento de Jesus e levou as especiarias. Ele não esqueceu de Jesus. Quando realmente você é tocado por ele, quando realmente você conhece esse Jesus de todo o seu coração, você nunca mais esquece. Você nunca mais esquece o poder dele na sua vida. Você sabe que ele mudou, ele te transformou, ele mudou a sua história para uma história de poder. Eu quero nesta manhã falar para você nesta manhã, o que você prefere? Seguir esse Jesus que te pode mudar a história, que é o Rei da Glória, que é o Príncipe da Paz. Porque Satanás também é príncipe, só que ele é príncipe das trevas. Satanás é príncipe deste mundo tenebroso, desse mundo de mentira, de engano, de falsidade, esse mundo que jaz do maligno. Mas Jesus é o príncipe da paz, é o libertador, é o transformador, é aquele que muda a história, aquele que transforma a sua vida, aquele que faz você um novo homem e uma nova mulher. Qual a escolha que você quer fazer nesta manhã? Você quer continuar nesse mesmo ritmo seu, de perdedor, de perdedora, de fracassado ou de fracassada? Ou você quer realmente tomar uma posição diante do Senhor nesta manhã? Você quer tomar uma posição diante desse Deus? Você quer realmente que as palavras do Senhor te transformem, que as palavras do Senhor mudem a sua história de uma vez por todas? Se coloca diante do Senhor neste momento. Eu estarei orando por você, para que você tome essa posição de se colocar diante do Senhor, que Ele possa dirigir a sua vida. Fale para o Senhor nesta manhã: Senhor, dirija a minha vida, Pai.
dirige os meus passos, me orienta, Pai. Tenha misericórdia da minha vida, porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor é que nos liberta, que nos transforma, é Ele que muda a nossa história. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, aqui está a Tua igreja reunida nesta manhã. Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece, Deus, o desejo de coração de cada pessoa que adentrou esse templo. E aquelas que nos assistem, Senhor, Tu conheces as dificuldades. Tu sabes, meu Deus, que os Teus filhos precisam, ó Pai, de um novo tempo, uma nova história, uma história de poder, de graça. Pai, que o Senhor esteja liberando, Pai. Libera um novo tempo, Pai. Libera a Tua bênção, a Tua graça sobre a Tua igreja, o Teu povo. Que eles possam Te conhecer, ó Deus, em espírito e em verdade. Que eles possam conhecer, Senhor, não só de ouvir falar, Senhor. Pai, que eles possam Te conhecer realmente, ó Pai, de conhecer o Senhor, de andar contigo, Deus, de ter comunhão contigo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, libera a Tua bênção, a Tua graça sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo neste lugar. Que haja, Senhor, o transbordar das Tuas bênçãos sobre a casa dos Teus filhos, Senhor, sobre os celeiros dos Teus filhos, meu Pai. Que haja o mover, o agir do Teu Espírito. Deus, não deixa que nada, Senhor, e ninguém venha impedir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para o Teu povo, ó Senhor. Move o céu, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Pai. Vai quebrando, ó Deus, e destruindo todo o projeto das trevas, Pai. Todo o intento de Satanás contra a Tua igreja e contra o Teu povo, Pai. Vai destruindo, ó Deus, em nome de Jesus, toda ação das trevas, Pai, nas famílias dessa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, vai destruindo, Senhor, todo bloqueio, Pai. Todo bloqueio lá na empresa, Senhor. Todo bloqueio lá na casa, Senhor. Vai quebrando, Senhor, lá no emprego, lá na faculdade, Senhor, nos estudo, Senhor, vai quebrando, ó Deus, e vai liberando a Tua benção, a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção sobre o Teu povo neste lugar. Deus, em nome de Jesus, destrói, Senhor, destrói, meu Pai, todo o bloqueio das trevas, Pai. Ó Deus, e libera cura, libera libertação, transformação. Aquele que precisa de um milagre dessa semana, aquele que precisa de portas abertas, Pai, vai liberando a Tua bênção, vai liberando a Tua graça, vai liberando o Teu poder. Deus, que nada e ninguém venha impedir aquilo que o Senhor tem preparado para a vida dos Teus filhos e da Tua igreja neste lugar. Libera um novo tempo, Senhor, uma nova história, uma história de poder, de graça, e que a unção e o poder do Teu Santo Espírito seja real em cada vida, em cada coração. Pai, toma os Teus filhos, ó Pai, dirige os passos, ó Pai, e toma ele na concha das Tuas mãos, liberando a Tua graça e o Teu poder. Em nome de Jesus eu Te peço, para o louvor e honra do Teu santo e glorioso nome. Amém, Jesus. Aleluia. Hanai kecho. Hei kyo manas keche hinika hato tu manas kechas. Hei yu manai keche hinikas. He choromana kataha koto manai ke cheteraha namanas keterahas. He chomai ke chai henikoma. He chomanakaha tatu ma manai ke chohamas. He livinikaha ke chomai ketaha namanas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, que Deus abençoe os irmãos. Deus dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, vocês que nos assistem, que Deus abençoe a sua vida. Que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória na sua vida. E não deixe que nada impeça aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos cantar Incrível Graça. Pode ser?